Fala, abduzidos! Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Marcos e hoje apresento um caso que as palavras da própria protagonista podem resumir bem. Eu queria dizer a ela o quanto eu o queria de volta. Eu queria que ela o deixasse. Essas foram as palavras de Michelle Bolt em seu julgamento final. Do que se trata a história? Bom, segundo a própria Michelle, de amor. Já deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação aqui dentro do canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações. Me segue também lá no Instagram, fechado. Recados dados, vamos aos fatos. Michelle Bolt, de 59 anos, estava trabalhando na lavanderia de um hospital local em 12 de março de 2020, quando soube que seu marido tinha a deixado. Ao ser questionada futuramente como se sentiu, ela afirmou que se sentia como se toda a sua vida tivesse saído pela porta junto com Nicholas Bolt, seu ex-marido. Um golpe dolorido e uma afirmação emocionante, não soa assim para você? Bem, mas o fato é que o relacionamento do casal já não estava lá aquelas coisas. As brigas entre o casal eram constantes, pois Nicholas não aceitava a forma que Michelle educava os filhos, pois a mulher era dura demais. Depois de tantos anos, Nicholas então decidiu deixar Michelle. Enquanto os dias seguintes à separação de Michelle foram preenchidos por visitas constantes a bares e bebedeiras em casa, Nicholas também começava um namoro sério com Tracy Mondabaugh. Nicholas e Tracy se conheceram em fevereiro de 2020 pelo Facebook. A mulher de 49 anos estava navegando pela rede social procurando um amigo quando esbarrou com o perfil do homem. Após a solicitação de amizade, os dois começaram a conversar amigavelmente e no dia 8 de março o primeiro encontro ocorreu. Nicholas tinha acabado de sair de casa e já estava em um relacionamento sério com Tracy. Ressentida e não aceitando o fim do casamento de 20 anos, Michelle começou então a empreitada de descobrir quem era a nova namorada de Nicholas. Enquanto isso, em sua casa, localizada na cidade de Ottumwa, no estado americano de Iowa, mantinha um calendário no qual fazia uma marca em cada dia desde a data da separação. A mulher se negava a dar o divórcio e certa vez agrediu o homem fisicamente. Uma ordem então de não contato, que seria algo parecido com a nossa medida protetiva, foi concedida a Nicholas. Mas, ainda assim, Michelle continuava a perturbá-lo com ligações inconvenientes e visitas ao seu local de trabalho. Passou-se pouco menos de uma semana até que Michelle descobriu que a nova namorada de Nicholas se chamava Tracy Mondabaugh. Vigiando e pesquisando sobre a vida da mulher, Michelle descobriu que ela começou a morar junto com o Nicholas em um complexo de apartamentos de Glenwood, na cidade de Pella, também em Iowa, e que ela fazia visitas constantes ao homem no seu trabalho em uma filial da Vermeer Corporation, uma fabricante de equipamentos agrícolas. Quase todas as coisas importantes e a rotina de Tracy, Michelle já conhecia. Inclui-se aqui até o fato de que a mulher tinha 4 filhos. Para você, a coisa parece estar degringolando também? Pois é, a partir daqui, não falamos mais de uma simples bisbilhotada na vida de Tracy e Nicholas. Michelle resolveu começar a perseguir o novo casal. Por vezes, Nicholas e Tracy flagraram Michelle de longe espreitando-os. Nestes casos, a polícia era comunicada, mas nada acontecia. Então, a perseguição nunca tinha um fim. Era como se ela vivesse como uma sombra observando o vai e vem da vida de Nicholas e Tracy. Em 20 de março de 2020, Tracy dirigia sozinha quando percebeu que Michelle a seguia. Ao todo, foram 64 quilômetros de perseguição da cidade de Pella a Ottumwa. Com medo, Tracy então ligou para o departamento de polícia de Ottumwa e pediu que uma viatura a encontrasse em um posto de gasolina. Então, finalmente segura e na companhia de policiais, ela seguiu para sua casa. O fim da tarde se aproximava naquela segunda-feira, dia 18 de maio de 2020. Tracy Mondabaugh tinha recentemente ligado para Nicholas
dizendo que dali a pouco iria a seu trabalho na Vermeer Corporation. A intenção de ambos era um jantarzinho juntos ali, uma coisa informal. Encontro marcado então, no meio do caminho, Tracy passou em um drive-thru do Burger King, comprou alguns lanches e seguiu para o trabalho de Nicholas. O caminho percorrido por Tracy, o jantar com Nicholas e o caminho de volta não apresentaram nenhuma surpresa desagradável, até que Tracy chegou em casa. Pouco depois das 20h10, Tracy estacionou em frente ao complexo de apartamentos que morava. Testemunhas afirmaram que ouviram duas pessoas discutindo e o início do que seria uma briga. Dan Ramburg, um dos vizinhos, ouviu um grito em certa hora que dizia o seguinte: "Ele não pertence a você." Não demorou muito então e um Cadillac cinza partiu do local cantando pneu. Às 20h20, um vizinho ligou para o 911 para que policiais fossem conferir a possível briga doméstica. Não demorou muito para que a polícia chegasse ao local e constatasse duas coisas. Não era uma simples briga doméstica. E ali, dentro de um carro em frente ao complexo de apartamentos Glenwood, jazia o corpo de Tracy Mondabo. Tracy ainda estava presa ao cinto de segurança do carro. Em seu peito e nas suas mãos havia marcas de perfuração aparentemente feitas por um objeto pontiagudo. Tudo indicava um ataque com faca e que Tracy tinha tentado se defender ainda dentro do automóvel. Bem, caríssimos abduzidos, agora, com todo esse contexto feito, não é muito difícil deduzir o responsável pela morte de Tracy, não é mesmo? E para as autoridades policiais, também não foi. Com agilidade, ali mesmo no local do crime, os policiais começaram a investigar quem era aquela mulher sem vida dentro do carro. Ao fim de uma pequena investigação preliminar ali, a identidade de Tracy foi descoberta, assim como sua relação com Nicholas e a perseguição que Michelle empreendia contra o casal há tempos já. De posse dessas informações, ainda naquela mesma noite, alguns policiais foram até a cidade de Ottumwa. A intenção era confirmar uma suspeita fortíssima ou descartar a hipótese de Michelle como a assassina de Tracy. Chegando à casa de Michelle, de cara, uma pista que iria desvendar o resto do caso. Estacionado, o carro da mulher, um Cadillac cinza de 4 portas, ainda estava com o capô quente. Michelle tinha o dirigido recentemente. Coroando essa primeira pista, na parte externa do carro, tinham alguns pingos espalhados de um líquido que se assemelhava a sangue. Os policiais então chamaram pela mulher e ela prontamente saiu de casa. Ela aparentava ter saído do banho recentemente, pois ela vestia um hobby e na cabeça uma toalha enrolava seus cabelos. Enfim, a casa foi revistada e mais pistas apareciam. Durante a revista, os policiais encontraram as roupas que Michelle tinha usado no momento do ataque na máquina de lavar roupas e em um balde dentro do banheiro um par de luvas de látex, também com respingos de um líquido vermelho. E nem preciso dizer o que era aquilo, não é mesmo, abduzidos? Com mais tempo, outras informações foram apuradas pela polícia. Quando resgataram as imagens das câmeras, identificaram logo o carro de Michelle seguindo o de Tracy por todo o percurso que mencionamos anteriormente. Um punhado de fios de cabelo estava grudado em uma das mãos da mulher morta. O DNA dos fios era compatível com os do cabelo de Michelle. O sangue encontrado dentro do Cadillac cinza e nas luvas de látex era compatível com o de Tracy. Então, sem mais dúvidas, Michelle Bolt foi acusada pelo assassinato de Tracy Mondabo. Após ser formalmente acusada, em 6 de maio, começou o julgamento de Michelle Bolt. O procurador do caso, Ed Bull, detalhou com base nas evidências colhidas o que tinha ocorrido naquele 18 de maio de 2020. Em uma de suas primeiras declarações, Ed classificou Michelle como obcecada e desprezada. A dinâmica do crime teria sido a seguinte: Michelle perseguiu Tracy durante aquele fim de tarde até a casa dela. Chegando no local, Michelle abriu forçadamente a porta do carro de Tracy e se iniciou uma discussão. Tudo terminou com o assassinato de Tracy, realizado por Michelle com uma faca que ela carregava, e que, depois do fato,
essa faca teria sido descartada em algum lugar. Ao fim, ela retornou para sua casa, tentou limpar o que foi possível e então a polícia chegou. A defesa de Michelle, assim como a própria mulher, não negava a autoria do assassinato, mas insistiam na ideia de que o crime somente se consumou pois Michelle estava extremamente estressada pelo abandono do ex-marido e pelos efeitos psicológicos que a pandemia causou no mundo. Segundo Jill Eimerman, uma das advogadas de Michelle, ela não foi desprezada, ela ficou arrasada, ela não estava fervendo, mas estava com o coração partido. Seu marido se foi e ela de repente estava sozinha no meio do caos. Essa estratégia da defesa foi reforçada por diversas vezes para que a pena da mulher fosse mais branda. Caso a defesa comprovasse o que afirmava, a mulher seria condenada por homicídio culposo, diferentemente do assassinato de primeiro grau que a acusação pedia e cuja pena seria de prisão perpétua. Seguindo nesse mesmo sentido, Trevor Anderson, um dos advogados de Michelle, disse que não queria que o júri sentisse pena ou simpatizasse com a solidão e dor dela, mas que considerassem o porquê daquele crime. E acrescentou dizendo: "Estamos pedindo para vocês declararem Michelle culpada de homicídio culposo. Acreditamos que as evidências demonstram isso. E na falta de outras provas, que esta é a acusação que mais se ajusta aos fatos." E aqui, abduzidos, creio eu, vocês sabem bem, o que é um homicídio culposo. Pois bem, esse parece ser um caso? Enfim, no dia de seu depoimento, Michelle seguiu a versão de sua defesa. Segundo ela, a perseguição não tinha uma finalidade criminosa. Ela teria parado em uma lavanderia e identificou o carro de Nicholas, então aguardou do lado de fora esperando que ele fosse aparecer. Ao ver que era Tracy quem dirigia o carro, ela decidiu seguir o automóvel para ver onde ele iria. A perseguição seguiu do Burger King ao trabalho e, por fim, à casa de Tracy. Ao estacionar junto da mulher, Michelle afirma que saiu do carro apenas para conversar com Tracy e convencê-la a deixar Nicholas, pois queria seu casamento, que durou pouco mais de 20 anos, de volta. Tracy, então, teria se irritado com Michelle e a xingou e a agrediu de várias formas. Michelle, então, se desesperou, voltou ao seu carro, pegou a faca e esfaqueou Tracy. Ao perceber o que tinha feito, ela embarcou em seu Cadillac cinza e foi embora. Aí, galera, vocês devem estar se perguntando, como bons detetives que são, mas e as luvas, não é? Pois bem, Michelle, para justificar isso, disse que já estava usando as luvas dentro do carro, pois tinha medo de contrair o vírus, o mesmo que teria dado ensejo ao seu abalo psicológico. Recheada de sentimentalismo e com uma boa carga de atuação, alguns jurados ali poderiam até se convencer, mas a acusação não pôde deixar que a figura de uma assassina fria e calculista se transformasse em uma senhora que apenas matou pelo abalo psicológico causado pelo abandono do marido e a solidão de uma pandemia. Além do que eu já tinha dito antes, caríssimos, a acusação trouxe mais e mais provas que indicavam a frieza de Michelle e a premeditação do crime. Naquele mês de março de 2020, Michelle tinha enviado diversas mensagens ameaçadoras a Tracy. Em uma delas, a mulher escreveu: "Você verá meu rosto em seus sonhos muito em breve, porque estarei lá quando você abrir os olhos pela manhã e quando você os fechar à noite." Finalmente, prestes a completar um ano do crime, em 11 de maio de 2021, o júri decidiu que Michelle Bolt era culpada pelo assassinato em primeiro grau de Tracy Mondabó. Enquanto o juiz do Tribunal Distrital do Condado de Marion, Patrick Greenwood, anunciava a sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional, Michelle não expressou nenhuma emoção. O estado de espírito de Michelle foi virado e revirado pela defesa, que justificou a ação da assassina como o efeito do medo, do caos e do isolamento inicial da pandemia. E aí, abduzidos, o dito amor de Michelle não fez somente Tracy de vítima, mas também as crianças, filhos desses seres envolvidos no caso, parentes e amigos. E o sangue derramado de uma inocente jamais poderá fazer aquele belo e longo casamento retornar de onde parou. Amor ou dependência?
Espero que tenha apreciado o conteúdo de hoje. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.